Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem é Deus? Eis uma grande pergunta. Muitos já se esforçaram em responder essa pergunta. Quem é o Senhor? Desde que o mundo é mundo, se fala em Deus. Até hoje os geógrafos, historiadores, humanistas, todos que tentaram encontrar alguma civilização que não tivesse algum tipo de religiosidade, não conseguiram. A impressão que dá é que mesmo que o homem tenta se esconder de Deus, isso não é possível. Porque todas as civilizações que existiram até hoje, e as que existem, e todas que porventura vierem a existir, terão a noção de Deus. Porque a existência de Deus é inegável. Só um louco para não enxergar que Deus existe. Dizer que Deus não existe é, acima de tudo, uma insanidade. Dizer que Deus não existe, acima de tudo, é uma pessoa que perdeu o juízo. Negar a existência de Deus é algo absolutamente absurdo. E os próprios escritores bíblicos, em nenhum momento, se esforçaram nem um pouquinho para tentar provar a existência de Deus. Nenhum deles. Você pode ler de Gênesis 1 até o final do Apocalipse, você vai perceber que nenhum deles gastou palavras para argumentar com algum incrédulo que Deus existe. Todos eles partiram do pressuposto de que Deus existe. De fato. Porque, a bem da verdade, isso é óbvio. Né? Dizer que Deus existe é exaltar o óbvio. Não precisamos gastar nossa saliva falando disso. Mas quem é Ele? Como deve ser a nossa atitude diante dele? Será que nós podemos aprender alguma coisa dele? Teólogos famosos já tentaram falar sobre ele, dizer quem ele é, entender o seu ser, a sua essência. Mas, a bem da verdade, nós não podemos negar que nós, como criaturas finitas e limitadas, jamais poderemos compreender por nós mesmos, através das nossas próprias forças, da nossa própria capacidade de raciocínio, jamais conseguiremos entender este ser, entender essa pessoa. Porque, como dizia um professor meu do seminário, jamais o finito pode perscrutar o infinito. Isso não é possível. Só se pode ter algum conhecimento de Deus a partir daquilo que Ele mesmo, por sua livre e espontânea vontade e iniciativa, revelar a respeito do seu ser. Fora disto, é impossível conhecer a Deus. A palavra técnica para isso é dizer que Deus é incognoscível. E de fato é. Não se pode conhecê-lo, a não ser que Ele se revele. Seria muita prepotência nossa, seria muita burrice nossa achar que é possível, através dos nossos exercícios mentais e religiosos, entender o que é Deus. Isso é impossível. Agora, a partir do momento em que Ele, por sua livre e espontânea vontade, revela-se a nós, aí isso torna-se possível. Por isso que a revelação é algo absolutamente necessário. E se alguém diz que conhece a Deus fora da revelação, esse alguém é mentiroso. Mentiroso, prepotente e, perdoem a palavra, burro. Porque isso não é possível. Isso não é possível. Se Deus não se revelar,
nós não podemos conhecer. Nunca. Por isso que a revelação é extremamente necessária. E a revelação é a palavra de Deus. A Bíblia. Alguns teólogos famosos já tentaram dar definições sucintas a respeito de quem é Deus. Eu separei 2 definições que eu achei interessantes. Tem um teólogo chamado Strong. Ele disse o seguinte: Deus é o Espírito infinito e perfeito, fonte, sustento e fim de todas as coisas. Boa definição. Outro famoso teólogo, Langston, disse o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. São verdades. Tudo isso é bíblico, tudo isso foi extraído da palavra de Deus. É verdade, mas não é completo. Porque nós podemos gastar livros e livros, sermões e mais sermões, estudos e mais estudos. Jamais conseguiremos sequer chegar perto de falar tudo o que é possível se falar a respeito de Deus. Até mesmo porque ele não se revelou totalmente ao ser humano. Como disse o apóstolo Paulo, hoje nós vemos como por espelho. Mas quando estivermos lá, então conheceremos assim como nós somos conhecidos. Mas é só lá. Aqui não. E é interessante que eu gosto de falar o seguinte, eu digo isso para os adolescentes, quando eu faço estudo com eles. Muitas pessoas falam um monte de barbaridades aí sobre Deus, até nas igrejas evangélicas. Pegam uns textos aqui, outros ali, tentam montar alguma coisa, textos fora do contexto ali, aquela expressão famosa, né? Pegam textos como pretexto, fora do contexto, e falam absurdos sobre Deus. Esquecem de um princípio básico de interpretação da palavra de Deus, que é o seguinte: nunca afirme com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Os adolescentes acho que sabem de cor isso, né? Nunca afirmem com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Existem coisas que Deus não revelou a nós. E não adianta ficar se debatendo, que nós nunca vamos saber isso, a não ser lá. É por isso que é absolutamente necessário um estudo sério da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está sendo negligenciada nas igrejas evangélicas hoje. As pessoas estão aprendendo a respeito de Deus através das experiências pessoais dos outros, através de tremeliques e gritos e coisas do gênero, e estão deixando a palavra de Deus de lado. Profecias absurdas, coisas sem pé nem cabeça, que falam por aí, e a Bíblia fala no canto mofando nessas igrejas. Porque a fonte de revelação do ser de Deus é a Bíblia. O que não está aqui tem que ser analisado com muito carinho para ver se de fato tem respaldo da palavra do Senhor. Se não tiver, deve ser renegado. E Deus, mas quem é Deus? Deus tem atributos, tem características. E do ponto de vista da teologia, a palavra teologia significa a ciência ou o estudo que fala sobre Deus e os seus relacionamentos com o universo. E do ponto de vista teológico, existem alguns atributos de Deus, todos eles bíblicos. Interessante salientar. Deus é autoexistente. O que significa isso? Somente Deus é capaz de existir por si mesmo. Ele é um ser incriado, ele não foi criado por ninguém, ele existe desde a eternidade. Somente Ele. João 5,26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então somente Deus é autoexistente. Deus é imutável, Ele não muda. Salmo 102,27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Então Deus é imutável. Deus é eterno. 2 Pedro 3,8 e Salmo 94 diz a mesma coisa, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então Deus é eterno. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias 23:24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, do modo que eu não veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então Ele está presente em todos os lugares. Me lembro quando eu era criança,
A minha mãe me dizia assim: filho, Deus sempre está olhando você. Sempre está olhando. Eu me lembro que eu ia dormir e ficava pensando, mas como é que Deus consegue enxergar através do teto, né? Aí eu ficava com medo de Deus, né? Porque eu ouvia algumas coisas meio absurdas a respeito de Deus na minha infância. Aí eu ficava me escondendo embaixo da coberta, porque talvez Ele não me visse debaixo da coberta. Mas não adianta se esconder debaixo da coberta. Deus vê tudo. Deus está em todos os lugares. Isso não é terrorismo psicológico para ninguém deixar de pecar por causa disso. Isso é verdade. O povo de Israel pensava que Deus estava só no templo. Eles tinham esse conceito. Não, Deus está no templo. Lá no templo de Jerusalém, lá no Santo dos Santos. É lá que Deus mora. Então eu vou lá, sirvo a Deus, levo o meu sacrifício, saio do templo, a minha vida é do jeito que eu quero, né? Deus está lá, Deus não está me vendo, né? Se enganaram. Sabe como é que eles perceberam que Deus não estava só no templo? No cativeiro da Babilônia. Aí que eles se tocaram, pô, não é que Deus não está só no templo? E não é que Deus viu o que a gente fazia mesmo? É que foi no cativeiro babilônico que apareceu nas sinagogas, que eles começaram a servir a Deus porque não tinha mais tempo, né? Aí eles se tocaram. Às vezes Deus tem que tomar atitudes drásticas para mudar um conceito errado que nós temos a respeito dele. E Deus já fez isso comigo muitas vezes. É interessante que quando você entra no seminário, e quando eu entrei no seminário há 5 anos atrás, você pensa um monte de coisa sobre Deus, e você pensa que você sabe tudo, né, sobre Deus. Eu tinha lá os meus textos prediletos, os textos que eu achava legal. Então Deus para mim era daquele jeito, né? Do jeito que estava na minha cabeça. No seminário, eu entrei achando que sabia tudo e saí consciente de que não sei nada. Porque Deus é maior do que a nossa compreensão. Deus é maior do que aquilo que nós pensamos saber a respeito dele. E nós nunca podemos nos ensoberbecer ao ponto de que o povo de Israel chegou, de achar que nós já sabemos tudo ou o suficiente sobre Deus. Porque nós não sabemos nada sobre Ele. O pouco que Ele se revelou a nós e o pouco que nós conseguimos compreender do que Ele se revelou é muito pouco. Deus é muito maior do que tudo isso. Nós temos que deixar de ser arrogantes, soberbos, achar que Deus é aquele jeito. Então o culto é sempre do mesmo jeito, né? O pastor Bira vai no teclado, o Marcão vem no baixo, tocando, o Igor na bateria, aí canta, joga uns louvores para cima, né? Deus gosta de música, vamos pegar a música e jogar para cima, é disso que Deus gosta. Nós estamos limitando demais a Deus, você não acha? O povo achava que Deus gostava de carneiro. Deus gosta de carneiro, tragam um monte de carneiro e matem. Deus gosta disso. Eles se enganaram. A gente já sabe que Deus não gosta só de carneiro. Aliás, Jesus não precisa mais disso, né? Mas então agora a gente pensa, Deus gosta de música. Então vamos vir no culto e vamos dar bastante música para Deus, para Ele ficar bem satisfeito, né? Comer bastante as nossas músicas e ficar bem feliz com a gente. Isso é muito pequeno. Isso é muito pouco. Ficar jogando música para cima como se Deus fosse um auditório assistindo o show. Isso é muito pouco. Não estou dizendo que nós não temos que cantar. A Bíblia diz que nós devemos cantar. Mas não é só cantar. Cantar é o começo. Cantar é um aspecto da vida com Deus. Apenas um. A vida cristã é muito mais do que só cantar no culto. É muito mais do que isso. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, bem quadradinha, bonitinha, almofadada, bonitinha, achando que Deus é daquele jeito. Porque não é assim. Nós nunca podemos perder a sede de conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, disse o profeta. Nunca está bom, nunca. Nós sempre temos que nos sentir como aquele que não sabe nada, que está no primeiro degrau. Mesmo que você se considere um grande conhecedor e tal, você tem que estar se sentindo sempre como aquele que está começando, conhecendo a Deus, engatinhando, buscando cada vez mais conhecer. Sempre, até morrer, até o Senhor voltar.
Porque o conhecimento de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Salmo 139, os versículos clássicos que falam sobre isso, né? Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eis que antes que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder. Lucas 1,37 resume, bem resumidinho isso. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Não me interpretem mal e nem acham que eu estou blasfemando aqui na frente, nem dizendo alguma heresia. Mas existem algumas coisas que Deus não pode fazer. E daí você deve pensar, nossa, você acabou de ler o texto, né? Deus pode todas as coisas. 2 Timóteo 2,13, Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo, isso Ele não pode fazer. Então quando Ele diz alguma coisa é para valer. A gente acha que Deus é como a gente, né? A gente fala para o nosso filho, eu não tenho ainda, né? Mas quem tem? A gente fala assim, se você não desligar essa televisão agora eu te bato. Aí o filho fica lá 5 minutos na televisão. Olha, se você não desligar agora eu vou te bater. Aí o filho não desliga. Aí passa mais 5 minutos. Agora, se você não desligar agora eu te bato. E assim vai, aquela palhaçada, né? Eu já cansei de ver isso. Em muitos lares por aí. E a gente pensa que Deus é assim, né? Deus não é assim. Quando Deus fala é para valer. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso Ele não pode fazer. Sabe o que Deus também não pode fazer? Deus não pode mentir. Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Quando Ele fala, é verdade. Ele não mente. Quer ver outra coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode pecar. Isso Ele não pode fazer. Vai contra a natureza dEle. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado. E ainda pegando o gancho de que Ele não pode negar-se a si mesmo, eu poderia dizer o seguinte: sabe o que Deus não pode fazer? Isso é sério. Ele não pode deixar de mandar para o inferno aqueles que não creem em Jesus. Isso Ele não pode fazer, porque Ele não nega a si mesmo. Sabe outra coisa que Ele não pode fazer, que também é bem sério? Ele não pode deixar de receber de braços abertos ao pecador arrependido. Isso Ele também não pode fazer, porque vai contra a natureza dEle. Você sabia que Deus tem que ter crédito com você? O que significa isso? Quando Ele diz alguma coisa, não duvide. Se a Bíblia está mostrando alguma coisa a respeito de Deus, não duvide daquilo que é verdade. Porque Deus não é como a gente, que fala hoje e amanhã nem se lembra o que disse. Deus não é assim. Eu, infelizmente, eu confesso que às vezes eu tenho esse problema. Eu tenho um problema sério de memória, eu esqueço as coisas que eu falo. Às vezes eu prometo alguma coisa para alguém e depois esqueço de fazer. Não porque eu quero sacanear a pessoa, porque eu esqueço mesmo. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não esquece o que Ele fala para a gente, Deus não sacaneia ninguém. Se Deus falou, se Deus está falando aqui, é verdade. E esse problema acontece, sabe como? Às vezes o cara está na igreja, está servindo a Deus, aí cai, se desvia. Aí ele pensa, mas Deus não vai me receber de volta. Não dá para voltar.
Sabe o que é isso? Você está duvidando do que Deus está falando. Porque Jesus disse assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não duvide. Deus não mente. Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Então, caiu, não deveria ter caído. Mas volte. O Senhor te recebe de novo. Não estou dizendo que o teu pecado não vai ter consequências, que isso vai ter, porque a Bíblia também diz isso. Mas volte, o Senhor te recebe. Lembra do filho pródigo? Quem que é o pai da história do filho pródigo? É Deus. Deus é aquele pai. Aquele pai que morre de amores pelo filho. Ansioso para o filho voltar. Então não duvide de Deus. Outros atributos que eu poderia falar a respeito de Deus é que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom e Deus é verdadeiro. Só para falar alguns, né? Deus não é fraco. Deus é tudo isso. Deus é maravilhoso. Mas quando as pessoas querem se relacionar com Deus, existe um perigo. E o perigo é o seguinte: as pessoas têm um relacionamento técnico com Deus. Então, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Se eu faço tudo direitinho, Ele me abençoa. Se eu não faço, Ele me castiga. Então fica aquela coisa técnica, né? Como se Deus fosse o conhecimento de Deus fosse ciências exatas, mas não é. Não é ciências exatas, né? Porque acima de tudo, Deus é pessoal. Deus é uma pessoa. Deus não é um conceito filosófico. Deus não é uma energia cósmica. Deus não é um extraterrestre. Deus não é nada disso. Deus é uma pessoa. E pessoa tem sentimento, pessoa se emociona, pessoa se agrada, pessoa se desagrada, pessoa fica alegre, pessoa fica triste. E Deus é tudo isso. Duvida? Leia o Antigo Testamento para você ver. Deus se ira, Deus se alegra. Inúmeras vezes. Você perde a conta. E quantas vezes isso acontece no Antigo Testamento? Porque Deus é pessoal. Deus é uma pessoa. Outra coisa que é bem comum acontecer é a gente transferir as nossas experiências de infância com os nossos pais para o nosso relacionamento com Deus. Isso é super comum, isso é o que mais acontece. E muitas pessoas falam, olha, eu tive dificuldade de me converter, de me relacionar com Deus porque eu tive um pai ruim. Meu pai era alcoólatra, meu pai era vagabundo, meu pai cheirava cocaína, meu pai batia na minha mãe, meu pai me batia muito, então eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus. Isso é tão comum, isso é super comum. Transferir para Deus os sentimentos que as lembranças dos nossos pais nos despertam. Isso também é errado, gente, sabia? A gente tem que se libertar disso. Porque se o seu pai foi ruim, foi mal, isso jamais vai significar que Deus vai ser igual. Mas nunca. Isso não tem nada a ver. Isso que eu estou falando é óbvio, não é óbvio? Mas por que a gente fica sofrendo então por causa dessas coisas? Às vezes você não está nem consciente disso, mas você guarda a imagem de Deus na sua mente, lembrando de como seu pai te tratava. Esqueça, apague, delete da sua memória, delete, esvazie a lixeira do seu computador, para nunca mais poder ser recuperado. Isso é uma besteira sem tamanho. Seu pai é o seu pai, Deus, é outra coisa, é outra história. Isso tudo é muito óbvio, mas como eu vejo pessoas sofrendo por causa disso. E eu mesmo sofri muito por causa disso. Eu tive uma infância meio complicadinha, vamos dizer complicadona, né? Passei poucas e boas, né, com meu pai. E para Deus transformar essa visão que eu tinha dele na minha mente foi muito difícil. Muito difícil. Mas é possível. Basta você querer. Se dispor,
buscar Deus de todo o coração. Senhor, transforma essa minha concepção que eu tenho a respeito de Ti, muda isso, muda isso, muda isso. Senhor, transforma. A Bíblia é interessante porque ela retrata Deus de formas bem curiosas. A Bíblia retrata Deus como um leão, mas também retrata como um cordeiro com uma galinha. Lembra de quando Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então Deus é um leão, né? Jesus é o leão de Judá, mas ele também é uma galinha. Mas não é nenhuma besteira que eu estou falando. Lógico, são só comparações, né? Mas isso retrata o quê? Que Deus não é um imóvel, né? Um ranzinza que fica lá sentado no trono jogando raios na terra. Deus não é assim. Acima de tudo, o que vai determinar a atitude de Deus para com você é você mesmo. Deus pode ser um leão na sua vida? Pode. Pode ser um cordeiro também. Porque Jesus é o leão de Judá e o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parece que não tem coerência, né? Dá a impressão que tem alguma coisa errada. Mas não tem, não. Porque nós estamos falando de Deus, que não é uma ciência exata. A Bíblia fala de Deus como um rei, mas também fala como servo. Engraçado, né? Já pararam para pensar nisso? A Bíblia fala que Deus é o grande rei, mas Jesus foi o servo. A Bíblia fala de Jesus como um juiz, aquele que julga, aquele que condena. Mas a Bíblia também fala de Deus como um pastor. Como é que é o pastor? O pastor é aquele que cuida da ovelhinha. A ovelhinha está machucada, ele vai lá, pega a ovelhinha, põe no ombro, leva para casa, cura as feridas. Mas como é que pode ele ser um juiz e ser um pastor? Ele pode, só ele pode. Quando nós achamos ter descoberto exatamente quem Deus é, a Bíblia nos mostra que nós, na verdade, não sabemos nada. A Bíblia mostra outra faceta de Deus que nós não conhecíamos. E outra coisa interessante é o seguinte: a Bíblia foi escrita, principalmente no Antigo Testamento, num contexto onde a vida social e o Estado e a religião andava tudo junto, né? Era tudo quase que uma mesma coisa, né? Então falar sobre Deus era uma coisa natural, né? As pessoas tinham, entre aspas, intimidade com Deus, né? Porque a nação de Israel se confundia com a religião de Israel, era tudo junto, era tudo a mesma coisa, né? Mas o cristianismo já não é assim mais. E quando tentaram fazer isso, só deu tragédia, né? Lá no Império Romano, vocês devem conhecer a história, o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do Estado. Isso foi uma tragédia, porque o cristianismo isso não funciona. Isso era só no Antigo Testamento. Mas a verdade é que eles eram acostumados. Então, por onde eles iam, alguma coisa lembrava a Deus. Então, até o calendário lembrava a Deus. Então, as festas, os feriados, era tudo relativo ao que Deus tinha feito com Israel. Então, as festas cívicas era também intimamente ligado com os acontecimentos que Deus havia interferido na história. Eles penduravam trechos das Escrituras nos umbrais da porta, penduravam no corpo. E era quase impossível um judeu piedoso passar um dia sem se lembrar de Deus, porque, né, tudo lembrava a Deus, né? Mas na nossa sociedade hoje a coisa mudou bastante. A nossa sociedade hoje está estruturada de tal forma que nós conseguimos passar uma semana inteira
Nós crentes conseguimos passar uma semana inteira sem se lembrar sequer de Deus. Porque esses lembretes já não estão mais por aí. Hoje tem que correr atrás. Por isso que falar de Deus às vezes é tão estranho. Você fala de Jesus no seu serviço, aquele clima esquisito, você tenta e parece que não vai, porque as pessoas já não estão mais acostumadas. E nós temos que nos cuidar. Porque se nós deixarmos, Deus acaba se transformando em um estranho para nós. Alguém que a gente só vê no domingo. E passa o resto da semana sem nem lembrar que ele existe. Isso é um problema sério e um perigo que todos nós passamos. E sabe o que tem que acontecer para que isso não seja realidade na sua vida? Você tem que tomar a iniciativa de viver com Deus todos os dias. Sobre ser espiritual. Nós temos que ser espirituais. O que é ser espiritual? Ser espiritual é o seguinte: você levanta de manhã, você vai escovar o dente. Quando você vai escovar o dente, você lembra de Deus. E você glorifica a Deus. Aí você escova o dente, enxaga a sua boca e vai tomar café. Aí você vai tomar café, você ora. Agradece a Deus pelo alimento. Come, vai para o seu serviço. No trânsito, aquele trânsito horrível assim, aí alguém te fecha, bate no teu carro. O que é ser espiritual? Ser espiritual é: ai Senhor, me ajuda agora, me dá paciência, esteja comigo agora, não deixe fazer besteira, não quero xingar a pessoa, não quero brigar. Ser espiritual, você está no seu serviço, ali na frente do seu computador, trabalhando, você lembra de Deus. Você agradece a Deus pelo dia. Aí vem o horário do almoço, você pega a sua Bíblia, vai ler. Mas como uma coisa natural, não como uma coisa forçada. Isso é ser espiritual. Ser espiritual não é ficar levantando a mão na igreja. Ser espiritual é nas mínimas, nas coisas mais corriqueiras do seu dia a dia, você viver com Deus. Isso é ser espiritual. Isso é conhecer a Deus. Porque Deus é uma pessoa. Não é uma força nem uma energia cósmica. Deus é uma pessoa. É interessante que Deus conta a sua história através do seu povo. Vocês já pararam para perceber isso? A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é a história de Deus, não é? Não é a história de Deus? Como é que Deus conta essa história? Deus senta numa cadeira e fica falando a respeito dele? Não. Deus conta a sua história através do seu povo. E uma frase interessante que eu anotei aqui, ó. Deus é um romancista que conta a sua história através dos seus personagens. Quem são esses personagens? Somos nós. Então o mundo não vai conhecer a Deus porque Deus vai sentar num trono em cadeia nacional e vai falar a respeito dele mesmo. Deus vai contar a sua história para o mundo através de nós. Nós somos os personagens da história de Deus. E Deus quer continuar contando a sua história, assim como Ele tem contado, através das nossas vidas. É como se nós fôssemos atores de Deus. Só que a diferença é que nós não estamos só interpretando, nós estamos vivendo. E aquilo não é mentira, aquilo é verdade. Nós somos aquilo mesmo. Mas Deus está contando a sua história para o mundo, através de nós. Que grande responsabilidade, vocês não acham? Eu acho. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei estremecido, porque é uma grande responsabilidade. Já pensou se você fosse convidado pelo Lula para ser porta-voz da presidência da República?
Que responsabilidade, hein? Imagine. Tem que falar em nome do presidente da República. Pois é. Nós estamos contando a história de Deus para o mundo. Que baita responsabilidade. Como é que você tem contado essa história? Como é que tem sido o enredo dessa história na sua vida? Tem sido um filme de comédia? As pessoas olham para a sua vida espiritual e dá vontade de dar risada? Será que é isso? Se for isso, é lamentável, profundamente lamentável. Deus quer contar a sua história. E nós somos os atores. Temos que interpretar bem. A Bíblia mostra que Deus age muito diferente do que nós estamos acostumados. As ações de Deus, elas são mais, entre aspas, lentas e imprevisíveis do que nós pensamos. Então nós temos certos padrões na nossa mente que nós achamos que a coisa funciona daquele jeito, né? Nós somos muito científicos, né, na nossa maneira de pensar, né? Então nós achamos, vou fazer isso, vai acontecer isso, né? Causa e efeito. Então a gente aplica isso para Deus, né? A gente pega os conceitos científicos que a gente aprendeu na escola, né? Causa e efeito. E tenta fazer isso para Deus. Aí surge a teologia da prosperidade, né? Venha que dê o seu dízimo e você vai ficar rico. Causa e efeito. Que besteira. Que besteira. Deus não age assim. Quer ver um exemplo? Deus chamou Abraão lá em Gênesis capítulo 12 e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E ele não ficou só nisso, ele ainda, em outras oportunidades, ele chamou Abraão. Abraão, olha para cima, tá vendo as estrelas? Consegue contar? Pois é, a tua semente vai ser numerosa como essas estrelas. Você consegue contar a areia do mar? Pois é, não consegue, a tua semente vai ser numerosa como a areia do mar. Deus falou isso para Abraão, que promessas, né? Se você não conhecesse a história de Abraão, e eu te contasse isso que eu acabei de te contar agora, o que você imaginaria? Nossa, Abraão deve ter recebido a promessa e já deve ter tido 50 filhos, né, depois disso, né, porque para começar uma grande nação, né? O pensamento ocidental, nós pensaríamos isso. Mas o que aconteceu? A Sara era estéril. Sabe quando o filho foi nascer? Quando a Sara tinha 90 anos. 90. Porque ela era estéril e foi curada. E sabe o que aconteceu depois? Esse filho que nasceu, casou e descobriu que a mulher era estéril. Aí com muito sacrifício ela teve um filho. Sabe o que aconteceu? Esse filho que nasceu, que era o Jacó, depois de um sacrifício de 14 anos para esperar a mulher dos sonhos da vida dele, descobriu que ela era estéril também. Aí nós pensaríamos assim, com a nossa mente científica e racional, nós pensaríamos assim: nossa, mas Deus parece meio incoerente, né? Deus fala para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, e a grande nação começa com 3 mulheres estéreis. 3 gerações de mulheres estéreis, não parece uma grande maneira de começar uma grande nação, mas Deus começou assim. Porque Deus não age como nós pensamos que é certo. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. E a nossa mente científica não serve para nada. O que nós nos achamos muitas vezes muito coerentes, né? Na nossa maneira de pensar, nos nossos conceitos. Não, é tudo certinho, tudo é... Que se dane a sua coerência. Deus tem o jeito dele agir. E é ele que sabe fazer as coisas, não nós. Tá. Aí o Jacó lá teve os 12 filhos, né? Aí lá começaram a se multiplicar. Aí, enfim, se transformaram numa grande nação. O que Deus tinha dito para Abraão? Essa terra eu vou te dar. Olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para o Norte, olha para o Sul. Tudo isso eu vou te dar. Abraão deve ter pensado: opa, já vou botar uma cerquinha aqui, já é meu, né? Quando Abraão morreu, sabe quanto de terra que ele tinha? Só a sepultura dele. A maneira de Deus agir não é igual a nossa.
E quando o povo de Israel finalmente se transformou em uma numerosa nação, eles apodreceram 400 anos no Egito, como escravos. Deus não pensa como nós pensamos mesmo. Nunca. E daí quando o povo estava num aperto danado, escravo, o que Deus fez? Levantou um homem dentre eles e saiu do Egito. Não, Deus fez nascer um menino. Deus fez nascer um libertador. E depois de décadas que ele nasceu, aí eles saíram. Mas também com muito sacrifício. 10 pragas no Egito. E a gente pensa assim, mas será que Deus não tinha como tirar eles lá de uma forma mais fácil, mais light, sem sofrimentos, daquele jeito? Tá louco, né? Que sofrimento. Nós não podemos compreender as maneiras que Deus age. Aí eles finalmente saíram. Aí sabe quanto demoraria se eles fossem direto para a Terra Prometida? Mais ou menos 2 semanas. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos. Acho que depois de tudo isso a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Nós estamos na era digital, na era da informação, do fast food, né? Que você vai lá, come, vai embora, bem rapidinho. Você quer uma informação, você liga o seu computador, né? Tá lá. Você que está com fome, liga para a pizzaria, 10 minutos a pizza está lá. Nós gostamos tudo rapidinho, né? E nós queremos que Deus seja rapidinho também, como nós somos. Mas não é assim que funciona, não é assim. Não é assim. Não se esqueça que a Bíblia foi escrita em outro contexto, em outra época, os pensamentos eram totalmente diferentes dos nossos. O pensamento ocidental do século 21 não tem nada a ver com a Bíblia, nada, com a maneira de Deus agir. Deus não age assim. Deus tem prioridades diferentes das nossas. Curiosidade. Quando Moisés nasceu, a Bíblia fala o nome, se não me engano, de 2 parteiras que ajudaram ali, né? E não fala o nome do faraó. Os estudiosos ficam de cabelo em pé quando veem isso. Mas como que fala o nome da parteira e não fala o nome do faraó da época? Deus tem prioridades diferentes das nossas. Deus não se impressiona com poder, com riqueza, com grandeza. Deus se impressiona com fé. É isso que impressiona Deus. Deus estava preocupado na história da salvação do seu povo, e não com o faraó. O faraó fica lá, não precisa saber o nome do faraó. Outra curiosidade, o livro lá de Reis fala a respeito do rei Omri, não sei como é que se pronuncia. Sabe quantos versículos fala sobre o Omri? 8 versículos. Você fala, rei Omri e tal, acabou. A impressão assim que ele foi um reizinho de nada, né? Os estudiosos seculares chegaram à conclusão de que esse Omri aqui, ele foi um dos maiores e mais poderosos reis de Israel. Mas a Bíblia tem 8 versículos só sobre ele. Deus tem prioridades diferentes das nossas. Difícil entender, né? Então, às vezes, o que nós achamos muito importante, Deus não acha. Um historiador moderno acha um absurdo. Imagina só 8 versículos sobre Omri. Tem uns reizinhos de nada lá que tem mais versículos do que ele, né? Falando. Pois é, Deus tem prioridades diferentes das nossas. E agora o que é mais impressionante, Deus é tão poderoso, Deus é tão grande, mas Ele é influenciado pelas atitudes de nós, pequenos seres humanos. Nós tão pequenininhos, tão limitados. A nossa disposição de coração diante de Deus vale. E como vale? Porque o que nós somos inclinados a pensar é o seguinte: se existe realmente um ser supremo,
Ele deve ter coisas muito mais importantes para pensar do que pensar sobre os meus problemas idiotas. É isso que a gente pensa às vezes, né? Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia revela um Deus pessoal que se preocupa com cada um. Então, cada um de vocês que está me ouvindo aqui, Deus está preocupado com o probleminha de cada um. Deus não está alheio aos nossos problemas. Deus não está independente dos nossos problemas. A nossa disposição de coração vale diante de Deus. Então, você está com problemas? Ore. A gente fica, não vou nem orar, Deus não vai nem ouvir minha oração, né? Isso é uns probleminha aí, tá louco, né? Mas ore. Coloque o problema diante de Deus. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com orações, súplicas, com ações de graças. Em tudo. Em tudo. Todos os problemas da sua vida você tem que colocar em oração diante de Deus. Ele não vai ignorar os seus problemas, por menor que seja. Coloque tudo diante de Deus, tudo. Isso que é maravilhoso. Isso me impressiona. Vocês não ficam impressionados com isso? Isso me impressiona profundamente. Porque Deus não está preocupado com o nome do faraó do Egito, lá da época do Moisés. Mas se nós orarmos, Ele nos ouve. Isso é grandioso, não é? Vocês não acham isso grandioso? Eu acho. Isso me impressiona muito. Já estou concluindo. Uma frase interessante. Se a lição sobre Deus de maior impacto é que Ele é pessoal e íntimo, a lição de maior impacto sobre os seres humanos é que temos importância para Ele. Nós somos importantes para Ele. Isso não é humanismo, não tem nada a ver. Isso é o que a Bíblia revela. Nós somos importantes. As primeiras gerações de cristãos, lá nas primeiras décadas do cristianismo, eram motivo de gozação dos pagãos, porque os deuses pagãos, eles eram mal-humorados, não estavam nem aí para a vida dos homens, né? Então um deus chorava, aí chovia na terra. O outro deus ficava bravo, aí trovejava na terra, né? Então os deuses, eles eram brincalhões, né, com as pessoas, eles acreditavam nisso, os pagãos da época. E daí veio o cristianismo, dizendo que Deus é amor, que Deus se importa com cada um, e os cristãos sofriam por causa disso, sofriam preconceito e tal. Mas isso é verdade. Deus se importa com cada um de nós. Cada um de nós tem um valor diante dele. Cada vida que se agrega aqui e que é salva diante de Deus tem um valor inestimável. Às vezes as pessoas entram e saem deste salão, ninguém nem olha. Mas Deus olha. Porque para Deus aquela vida que entrou e saiu e nenhum dos crentes deu importância, aquela vidinha ali é super importante para Ele. O soberano Senhor da história permite que as pessoas exerçam influência sobre Ele, da mesma forma que Ele exerce influência delas. Pergunte, já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar como é a vida com Deus para pessoas como Abraão, Enoque, Isaías, Jeremias, Jó, Mateus, João, Paulo, Joel, profeta Joel. Já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para essas pessoas, escuta aqui, chega aqui, Abraão, me explica aí, como é que é a vida com Deus? Aí ele ia falar, a vida com Deus é assim, assado, assado. Tá bom. Moisés, vem aqui. Como é que é a vida com Deus? Me explica. Ele diz, a vida com Deus é assim, assado. Já pensou quantas versões diferentes nós teríamos? Porque esses homens que eu citei aqui, cada um deles tiveram experiências extremamente diferentes uns dos outros. Sabe por quê? Porque a vida com Deus não tem regrinhas. A vida com Deus é uma coisa tão pessoal que dificilmente alguém pode estabelecer princípios gerais para ela. Ninguém estabelece. Lógico.
né? Os princípios estão aqui, né? Mas a intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, não tem princípios gerais. Cada experiência é importante. E esses homens todos que eu citei, todos foram servos de Deus, foram salvos, estão na glória, erraram e acertaram, mas foram servos de Deus, estão lá e tiveram experiências diferentes, distintas uns dos outros. E se nós perguntássemos como é viver com Deus para todos eles, nós teríamos um monte de respostas diferentes umas das outras. Não antagônicas, mas diferentes. Porque a vida com Deus é isso. Então, não tente imitar a vida espiritual de ninguém. Viva você com Deus. Lógico, em santidade, com tudo que é bíblico, com tudo que está aqui, né, com o embasamento daqui, mas viva você com o Senhor. Tenha a sua intimidade com Deus. Não imite ninguém. Porque não dá certo. Às vezes a gente lê histórias de grandes homens de Deus, como Billy Graham, John Wesley e outros, né? A gente pensa, quero ser assim. Nunca vai ser assim. Nunca. Porque cada um deles teve a sua experiência com Deus. E você tem que ter a sua. Tem que ter a sua. Porque senão, vai passar a sua vida, vai ser tudo em vão, tudo inútil. Então que Deus nos abençoe. Que cada um de nós conheça de fato a Deus, não só teoricamente, mas como uma experiência profunda de vida. Algo que realmente possa ser fonte de inspiração para as futuras gerações. Assim como a vida dos grandes homens de Deus é fonte de inspiração para nós hoje. Que Deus abençoe a todos.